Os resultados da pesquisa realizada pelos 2 professores do IMD refletem a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade, conforme comprovam as informações do segundo parágrafo do texto. Aqui, cara, é bem importante a gente pensar, né? O que foi afirmado, então? Vou voltar para a tela para ficar bem tranquilo a gente analisar com calma, tá? Então, olha só, acompanhe comigo aqui, ó. Aqui se falou o seguinte, que os resultados da pesquisa realizada pelos 2 professores do IMD refletem a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade. Bom, então, de certa forma, o que a gente nota? O que a gente poderia resumir em quê? Fazem muita propaganda e a ação que é boa, estão fazendo bem pouco. Concorda comigo? A ação mesmo está fazendo pouco. Concorda comigo? É isso que a gente percebe, então, no resultado da pesquisa. Tá? Há uma urgência em se fazer alguma coisa, mas estão simplesmente fazendo muita propaganda e não estão executando. E aí, a palavra atitude, atitude dos executivos quanto à sustentabilidade. Então, olha só, esses resultados da pesquisa realizada pelos 2 professores refletem a atitude dos executivos. Na realidade, você percebeu no texto que o texto está muito naquela ideia de que pronunciam alguma coisa, fazem uma propaganda de alguma coisa e a ação mesmo não está ocorrendo. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai notar é que a palavra atitude, tá? Ação dos executivos, isso não aconteceu. O texto não mostrou qual é a ação efetiva dos executivos. O que se falou, o que se mostrou, é que as empreendedoras, as empresas globais, né, elas falam muito e elas não executam pouco. Depois eles comentaram com os executivos lá no segundo parágrafo, mostrando o seguinte, e aí o que vocês acham? 62% julgam que ela é importante sim atualmente, 22% julgam que posteriormente vai ser realmente importante, né? Mas eles ficam só no campo da fala. Ação efetiva não mostraram. Então a palavra atitude aqui, ó, é o grande problema na questão. Vamos ler então aqui, ó, os resultados da pesquisa realizada pelos 2 professores do IMB refletem a atitude dos executivos. A atitude deles em si a gente não viu. Quanto à sustentabilidade, conforme comprovam as informações do segundo parágrafo do texto. Ali, eles estão falando, numa pesquisa, eles estão falando o que eles julgam, mas eles não estão agindo efetivamente. Concorda comigo? Por isso, a gente nota o erro na informação. Aí eu fui colocando para você aqui, ó. Quais foram os resultados? Resultado basicamente isso aqui, ó. Grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental, mas o que fazem na prática é insuficiente. Isso aqui é o resultado, cara. Né? Aí a gente vai ter o segundo parágrafo. Dos executivos consultados em outra pesquisa realizada pelo MD, 62% julgam que atualmente é importante e outros 22% falam que é importante no futuro. Falam muito que a sustentabilidade é importante e tal, mas ação, atitude, nós não percebemos aqui. Por isso, a gente vê o erro. Tá legal? Assim, há erro na informação, tá? Então a gente notou o erro. E o que a banca coloca para a gente como comentário oficial? O texto sugere que os estudos atestam exatamente o contrário. Existe divergência entre o que os executivos afirmam e o que as empresas realizam em termos de sustentabilidade. Então, na realidade, aqui o que a gente vai perceber é que falam muito, mas na realidade eles não executam. E a questão falou da atitude dos executivos, comprovando alguma coisa. Eles não executaram. As ações deles são diferentes, concorda? Não mostraram as ações deles aqui no texto. Tá legal? Ah, Terror, vem cá. Nesse caso aí, Terror, a gente percebe certa divergência, né? Porque falaram lá assim, ó, os resultados da pesquisa, colocando aqui, ó, os resultados da pesquisa realizada pelos 2 professores, isto é, fazem muita propaganda, mas executam pouco, refletem a atitude dos executivos. Falam muito e executam pouco. Cara, não refletiria então? Já que os executivos falam muito e executam pouco? Bom, isso é uma sugestão que a gente tem. Mas no segundo parágrafo, como foi colocado ali, a atitude dos executivos, ele mostrou qual é a atitude dos executivos? Não.
Nesse caso, a gente não tem, nesse parágrafo, não temos uma informação de que eles estão agindo efetivamente ou não estão agindo. Eles estão falando, só isso. Mas se estão agindo ou não, aí é o trabalho dos dois professores. Lá no primeiro parágrafo, no terceiro parágrafo, sobre ali ele vai falar. Mas dos executivos em si, a gente não tem esse dado para a gente comprovar que a atitude dos executivos vai em contramão, por exemplo. Legal? Por isso, moçada, aqui a gente percebe, né? Nesse caso, a afirmação como errada, porque o segundo parágrafo não mostra a atitude dos executivos, tá? A banca, quando ela comentou aqui, ela colocou bem superficialmente, porque ela não tem um efeito didático, né? Não tem a necessidade de falar didaticamente. Então ela falou lá, o texto sugere que os estudos atestam exatamente o contrário. Existe divergência entre o que os executivos afirmam e o que as empresas realizam em termos de sustentabilidade. Quando, na realidade, ali se falou a atitude dos executivos. Tá? Os executivos ali, não se colocou ali uma ação que eles estivessem fazendo. Por isso, a gente observa o erro na afirmação. Tudo bem?